O anticristo muito provavelmente seja o personagem mais temido e esperado pela humanidade. Alguém que com certeza atravessa as culturas usando vários nomes, mas deixando um caos e um rastro de destruição infindável. Nós vemos que nas culturas antigas, nos impérios, nos reinados passados, muitas pessoas cruéis e arrogantes se levantaram e que receberam o nome de anticristo, mas não se encaixaram completamente nas profecias bíblicas. Nós vemos com clareza que muitos césares, imperadores, faraós, muitos persas acabaram deixando um legado de destruição e de ideologias que até hoje ecoam nas paredes políticas, religiosas, sociológicas da humanidade. O anticristo, na verdade, ele vai ser muito mais do que isso. Ele não vai ser apenas um ator, mas a encarnação, a personificação em carne do próprio mal, do próprio diabo. Na verdade, ele vai personificar além do que isso. As características que ele vai abordar serão exemplificativas do que o próprio diabo fez no passado. O seu nome vai ser engano, vai ser mentira, porque afinal ele é o filho da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, ninguém melhor para enganar do que o próprio diabo. Então você acha que o filho dele seria diferente? Ele vai enganar toda a humanidade, com exceção dos escolhidos de Deus. Aqui nós vemos claramente que Jesus, no capítulo 5, verso 43 de João, declara que ele veio em nome do seu Pai e os judeus não receberam. Mas ele também diz que outro virá em seu próprio nome e os judeus o receberão. Muito provavelmente aqui ele está falando do anticristo. Por que do anticristo? Os judeus eles esperam a chegada do Messias. E o Messias já veio e eles o mataram. Então, muito provavelmente, eles quiseram permanecer na cegueira e no engano, e é isso que Deus vai entregar para eles. Se eles querem um falso Messias, eles terão. Então, não se apresentou ninguém que eles receberam até 70 depois de Cristo, que foi a destruição de Jerusalém. Quando Israel renasce em 1948, até os dias atuais, eles começam a buscar a chegada de um Messias, mas nada chega, nada se apresenta e nem há possibilidades. Há quem acredite que ele vai ser de sangue judeu. Outros dizem que vai ter apenas afinidade do povo judeu, mas não parentesco. Acho que isso é independente. Eles estão desesperados por alguém que possa trazer a paz finalmente àquela terra e que possa estabelecer a religião judaica no seu próprio povo. Movimentos como o sionismo estão revelando isso cada vez mais. A invasão que houve recentemente em Israel, inundação de Al-Aqsa, foi justamente uma retaliação contra as tentativas judaicas de trazer o templo para o monte sagrado onde está a mesquita de Omar, o domo da rocha, a cúpula da rocha. E os islâmicos não vão permitir isso. Nós já vimos em vídeos passados que isso causaria a Terceira Guerra Mundial entre os países ocidentais que apoiam Israel contra os países árabes islâmicos. É muito claramente que Daniel ele revela a progressão, o surgimento, a ascensão e a destruição desse personagem. Ele vai aparecer ao longo da Bíblia com vários nomes: filho da perdição, homem do pecado, chifre pequeno, a última cabeça lá da besta, que vai trazer ele ao governo, dizendo que ele vai derrubar 3 de 10 reinos. Você vai ver aqui que ele é caracterizado como alguém arrogante, feroz,
Dependendo da tradução, vai trazer aí Daniel 8, verso 23, que ele é mestre na adivinhação, no engano, na mentira, que ele é arrogante, destruidor, ele é feroz, ele não respeita ninguém. E há controvérsias na tradução de que ele não terá o amor das mulheres ou o desejo das mulheres. Uns dizem que ele não vai respeitar o que as mulheres sentem. Outros dizem que ele não vai sentir atração íntima por mulheres. E isso vai trazer características mais específicas sobre a persona do anticristo. Aqui nós vamos ver que ele é uma boca arrogante, que profere blasfêmias contra Deus. Ele não respeita os deuses ou o Deus dos seus pais, dos seus antepassados. Ele não vai ter uma característica pacífica, mas ele vai respeitar e adorar o Senhor das forças ou o Deus das guerras, das batalhas, dependendo da tradução. Aqui também ele vai dizer que seus projetos serão contra fortalezas. Ele subirá, se elevará, se erguerá com poucos, com muito poucos, mediante mentira, mediante engano, mediante conspiração. Daniel capítulo 11 fala que ele é um homem vil, que não foi dado dignidade real, e ele vai tomar o reino de uma forma calada por meio de intrigas. Ele vai usar de aliança, de engano, ele se tornará forte com pouca gente e ele vai vir caladamente dos lugares férteis da província. Aqui ele maquina o mal não só contra Deus, mas de uma forma indireta, por meio dos seus filhos, dos seus herdeiros viventes ainda nessa terra. Quando ele vai puxando as características, e você encontra claramente lá no capítulo 7, no verso 21, dizendo que ele via esse chifre pequeno fazer guerra contra os santos do Altíssimo, e prevalecia contra eles. Curiosamente, esse verso também está no livro de Apocalipse, ou seja, é algo para o futuro. Ele vai perseguir, ele vai oprimir, melhor dizendo, os santos do Altíssimo. É uma palavra que já começa a perseguição mental, para depois partir para a física. Claramente, aqui ele vai usar termos, expressões, palavras com características antigas do que ele entendia, né? Com os meios que ele via e conhecia daquela época. Em vez de falar base militar, ele vai falar tendas, porque eram as bases militares de antigamente. Hoje nós sabemos que a tecnologia, a modernidade, trouxe muitas diferenças para a vida, para a cultura, para a política, para a guerra, e torna esses versos um pouco mais complexos de serem desvendados. Mas ele continua dando características que ele vai se empenhar, ele vai ser contra o príncipe dos príncipes. Há quem diga que aqui se refere a Miguel, outros vão dizer que é contra Jesus, né? E ele, sendo um homem vil, ele vai se tornar para a terra santa, profanar aquilo que é de Deus, aquilo que é promessa, porque mesmo os judeus tendo rejeitado a Cristo, Paulo fala, Jesus próprio fala que um dia eles reconhecerão quem é o verdadeiro Messias. Um dia os judeus aceitarão a Jesus como Messias. Essa promessa feita a Abraão, que um dia essa nação se tornaria 100% do Senhor. Essa santa aliança que foi feita vai ser um motivo de perseguição por parte do anticristo. E ele continua no capítulo 11 dando características de todas as rodas que ele vai fazer, pelo menos as principais, e diz que ele vai ter um Deus estranho, um Deus das fortalezas, e que vai se multiplicar de uma forma que ele vai consumir, devorar
aquelas terras. E ele dá o nome aqui de alguns que vão escapar, como Edom e Moabe. Hoje é a representação de algumas localidades ali ao redor de Israel. Muito curiosamente, Daniel ele elenca aqui com perfeição o que ele vai fazer com os santos e o que vai acontecer com ele, o próprio anticristo. Quando vamos para o capítulo 8, verso 25, ele vai dizer o seguinte: por causa da astúcia dos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Aqui ele diz que ele se levanta contra o príncipe dos príncipes, e ele será quebrado sem esforço das mãos humanas. Veja que o que vai derrubar ele não são mãos humanas. Isso faz lembrar da imagem do rei Nabucodonosor, onde os pés eram de ferro e barro, e eles são destruídos a partir de uma pedra que é cortada sem a ajuda da mão humana, e essa pedra que vem do alto representa Jesus Cristo, onde ele destrói os reinos da terra, como está dizendo o verso aqui, e como diz a descrição da própria destruição da estátua do rei Nabucodonosor. Essa estátua ela é destruída, mas essa pedra que destrói, ela enche, ela se inflama sobre toda a terra e vira uma grande montanha. Isso simboliza o reinado de Cristo chegando para destruir os reinados passados e enchendo toda a terra, porque somente ele governará com plenitude todo o mundo, todo o planeta. É muito claro ver essa visão, porque o anticristo, ele tenta fazer o que Cristo tem direito de fazer, que é governar sobre todos os povos. Mas ele só será derrotado aqui nessa sétima e última trombeta, reveladas por Paulo e também por João no livro de Apocalipse. É curioso que ele, todo lugar que ele aparece, existe a palavra engano, existe a palavra mentira, existe qualquer palavra que seja sinônima dessas. Então é preciso ter muito cuidado quando se trata de encontrar o anticristo, procurar candidatos aí no mundo afora para preencherem essas características, sendo que ele vai ser tão enganoso quanto seu pai, Satanás. E dessa forma vai enganar com sinais, prodígios, maravilhas de mentira, que, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus seriam enganados, mas não é possível, porque o Espírito Santo que neles habita não permitirá que isso aconteça. Então é preciso ter cuidado para não se deixar ser levado por qualquer um que levante uma bandeira de paz, de proteção, de contra inimizades, e que faça com que tudo isso desapareça. Muito provavelmente esse anticristo já está entre nós. Está esperando apenas o momento em que o reino lhe será dado e que todas as nações passem a integrar na sua totalidade a administração geral desse personagem. Espero que tenham entendido, meditem nos versos, nos veremos nos próximos vídeos.